Eu venho aqui falar com vocês hoje sobre uma pergunta que recebi de uma aluna essa semana. Ela está num período de tentante, né? Ou seja, ela está tentando engravidar e ainda não conseguiu. E eu passei por isso no ano passado. Eu fiquei aproximadamente 6 meses tentando engravidar da Antônia. E eu quero contar para vocês hoje um pouco de como foi esse processo, que eu falo que foi um processo de cura, porque eu precisava passar por várias curas internas e externas também, para que eu me sentisse apta de carregar e de gerar um bebê. E vocês vão ver com esse vídeo que é uma questão física, mental, emocional, psicológica e também muito espiritual. Engravidar não é tão fácil. E eu sei que muita gente engravida sem querer, mas quando você finalmente decide que é isso que você quer, que você está pronta para receber um filho, as coisas geralmente não acontecem tão rápido assim, né? Nunca é na hora que a gente quer. É na hora que o universo conspira, que tudo conspira, que Deus quer, que Deus permite. Então eu vou contar um pouco de como foi o meu processo de cura, meu processo de tentante, o que eu fiz e o que funcionou, o que deu certo para mim. Eu separei 6 pontos, 6 tópicos que eu quero falar com vocês, que são os principais, as principais ações. Porque eu sei que essa fase de ser tentante é muito difícil, muito desafiador. Eu duvidava muito da minha capacidade de gerar um ser humano. Eu passei a vida toda presa num ciclo de insegurança, de achar que eu era errada, que a minha vida não deveria ter acontecido, que a minha vida era fadada ao fracasso, que eu era inferior, que eu fazia tudo errado, por causa dos traumas com a minha mãe. Eu entendia que se eu engravidasse, aquilo seria uma validação da minha existência. Eu entendia que se eu conseguisse engravidar, era Deus, era o universo me mandando uma mensagem assim: a sua vida é boa o suficiente para que você possa gerar um outro ser humano a partir de você. Ou você está pronta, você já cresceu, você já amadureceu o suficiente para conseguir ter um filho agora. Então, para mim, conseguir engravidar significava muita coisa. Eu sempre soube que quando eu decidi ser mãe, muita coisa teria que ser remexida, muitas feridas teriam que ser abertas de novo, muita coisa teria que mudar. E é por isso que eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre falava que o maior medo da minha vida era ser mãe. O maior medo da minha vida era engravidar. Porque eu tive uma mãe muito difícil. Na minha cabeça, a relação de mãe e filho, ou a figura da mãe, a pessoa que é mãe, era uma coisa muito ruim, muito difícil, muito desafiadora. Porque a minha mãe passou a vida toda, a minha infância inteira, me falando, repetindo, colocando na minha cabeça o quanto que eu tinha dificultado a vida dela, o quanto que depois de engravidar de mim, ela nunca mais tinha conseguido voltar ao seu corpo magro de antes, que a minha gestação tinha estragado completamente o corpo dela, a vida dela, que por minha causa ela não conseguia mais ter tempo de fazer o que ela queria, de sair. Então eu coloquei na minha cabeça que ter um filho era uma coisa que iria me destruir, assim como eu acreditava que eu tinha destruído a minha mãe. E porque para ela foi muito difícil. Então a minha referência era essa. E aí, com o passar do tempo, algumas coisas foram mudando, porque eu acho que esse aqui é o ponto-chave. Quando você conhece uma pessoa, é aquela pessoa e é a visualização do futuro com aquela pessoa que vai te fazer mudar de ideia ou não sobre ter filhos. Quando você está num relacionamento em que você não tem certeza, que não te passa segurança, que não te passa uma perspectiva clara de futuro, o seu inconsciente vai te proteger.
O seu inconsciente não vai permitir que surja em você a vontade de ter filhos, porque dentro de você, você sabe que ter um filho é algo sério. Ter um filho é um laço que não se desfaz, nunca mais. Então, quando você tem um filho com alguém, você está entrelaçando a sua vida com aquela pessoa pela eternidade. Antes de conhecer meu marido, eu sempre falei que eu tinha uma certeza na vida. Eu não quero ter filhos. E eu sempre pedia muito para o universo para não ter. Eu pedia muito para Deus, para que quer que seja, o que quer que fosse, que qualquer coisa poderia me acontecer, menos ter filhos, menos ter mãe, exceto ser mãe. Qualquer coisa menos ser mãe. Eu tinha realmente muito medo. Então, quando eu conheci ele, e ele me falou que ele tinha o desejo de ter filhos, que tinha no coração dele essa visão de futuro, de uma esposa, com filhos, que ele tinha esse desejo, isso começou a quebrar a minha armadura de medo. E a minha decisão começou a ficar mais flexível. Então eu comecei a pensar, se eu amo essa pessoa, se eu amo esse homem, e se ele quer ter filhos, e se eu quero uma vida com ele, então pode ser que eu tenha. Foram duas coisas, na verdade, que me deram esse start, essa fagulha, assim, para começar a querer ter filhos. Primeiro foi conhecer meu marido, conhecer o Aurélio e ver que ele queria ter. E a segunda coisa foi perceber que eu queria muito ser vó. Por que isso? Porque, como eu contei, a minha mãe era uma figura de muito mal, de muita dificuldade, muita coisa ruim na minha vida. Só que a minha avó é o oposto. A minha avó é a figura de mais amor, de mais bondade, de mais... Tudo que é de bom é concentrado para mim na figura da minha avó. Então, quando eu comecei a visualizar o meu futuro, a minha velhice, eu percebi que eu queria muito ser vó. Porque eu queria ser para alguém o que a minha avó é para mim. E eu pensava, nossa, minha avó me disse, a minha avó, ela é muito amorosa. Ela é muito amorosa. Ela me disse que quando eu nasci, aí que ela foi conhecer um amor tão, tão grande que ela nunca havia conhecido antes. Ela disse que eu despertei um amor que ela não conhecia, desconhecido. Ela disse que o amor... Ela disse que ela ama os netos em dobro do que ela ama os filhos. Então eu comecei a pensar, poxa, a minha avó, quando eu nasci, ela já tinha mais de 40 anos. Então imagina se eu estou vivendo a minha vida com 25 anos aqui, vivendo uma vida na média, e só quando eu tiver 40 e poucos anos é que eu vou conhecer uma coisa que vai despertar o maior amor da minha vida. E aí eu pensei, eu preciso ser vó. Eu quero muito ser vó, porque ser vó é maravilhoso, ser vó é perfeito, ser vó é tudo. E aí eu conversando com ela sobre isso, e ela disse, para você ser vó, você deve ser mãe. Tem que ser mãe primeiro. Né? Você é obrigada a ser mãe primeiro. E aí nesse pensamento foi o que despertou também a minha vontade. Eu percebi que eu ia precisar ser mãe na vida. Eu percebi que eu nasci mulher. Se eu nasci mulher, eu nasci com um potencial de criar. Eu tenho um útero, que é um presente do Criador, que me torna criadora também. Então, como que eu vou nascer mulher, passar uma vida inteira, sem nunca conhecer o meu potencial máximo, que é o de gerar uma vida? Então, eu pensei que eu não poderia desperdiçar essa chance de estar aqui na Terra, uma mulher, um corpo de mulher, que pode gerar vida e nunca conhecer o que é isso. Então, mesmo com muito medo, mesmo sendo o maior medo de todos, eu decidi que eu deveria enfrentar, que era o meu chamado, que eu precisava passar por aquilo para evoluir o que eu queria evoluir na minha vida. E aí, eu comecei a tentar, né, e foi muito difícil admitir. Demorei muito para admitir para mim mesma, para conseguir falar em voz alta, eu quero ser mãe, eu estou tentando engravidar. E a primeira coisa que eu fiz foi resolver os traumas com a minha família. Porque eu sabia que eu não ia conseguir continuar a minha descendência, né, dar continuidade à minha família, se eu tivesse tantos bloqueios com eles, tantos traumas com eles. Então o que eu fiz? Eu já estava num processo de perdoar minha mãe, eu falei com ela. Eu tinha coisas guardadas que eu queria muito falar, e principalmente ela
ela me jogava pragas. Sabe praga de mãe? Praga de mãe é forte. E ela sempre me falou a vida toda: Emília, um dia você vai ter uma filha e a sua filha vai ser muito ruim para você. Você vai entender o quanto é difícil ter uma filha, vai entender tudo que eu passo. E ela falava isso sempre, 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 sempre. Isso entrou na minha cabeça. Então eu sabia que isso era um bloqueio muito grande, esse medo de ter uma filha e concretizar o que ela dizia. Então eu falei com ela que eu queria engravidar e que eu tinha medo, porque ela me disse a vida toda que eu teria uma filha um dia, que seria ruim pra mim. Falei, né? Liberei, tirei pra fora. E aí ela disse que não, disse que pediu também perdão, disse que eu sou maravilhosa e tudo mais, que ela não quis dizer aquilo, que eu deveria esquecer o passado. Enfim, essa conversa aconteceu. E o fato de eu falar pra ela o que eu tinha aqui guardado foi uma grande liberação. Então, o conselho que eu dou pra quem quer engravidar é: resolva o que você tem com a sua família. Resolva a sua vida familiar. Enquanto você tiver alguma coisa entalada que você nunca falou pra alguém, enquanto você tiver brigada com algum irmão, tio, primo, isso vai bloquear a sua capacidade de continuar a família. E esses bloqueios que eu falo, eles são inconscientes. Porque assim, para pra pensar. O que é necessário para uma mulher engravidar? Homem, mulher, sexo. No dia que a mulher está fértil, é necessário que ele ejacule dentro dela e que o espermatozoide fecunde o óvulo. Cientificamente, fisicamente é isso. Só que nós somos o quê? Seres humanos. Nós não somos robôs. Nós temos muitas emoções, muitos pensamentos, muita carga mental influenciando o nosso corpo. Então, primeiro que o corpo tem que estar muito saudável para isso acontecer. Um corpo saudável tem capacidade de se reproduzir. Segundo, que o nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente nos domina demais. Então, se dentro de mim tem alguma coisa me bloqueando, se dentro de mim algum pensamento ainda está me dizendo não, você não deve ser mãe, eu vou inconscientemente sabotar esse processo. Talvez, bem no dia que eu estou fértil, meu inconsciente vai inventar uma desculpa para eu não fazer sexo nesse dia. Ou talvez eu até faça, mas aí as minhas emoções vão passar uma espécie de distração, ansiedade para o parceiro e ele não vai ejacular, por exemplo. Então não basta a parte física, não é tão fácil assim. O seu emocional, o seu mental, o seu espiritual tem que estar muito limpo. Então resolva problemas familiares. Isso vai abrir o fluxo para que a família continue. E principalmente, se relacione com as mulheres da sua família. Então o que eu fiz foi, eu falei com a minha avó, falei: vó, eu estou tentando engravidar, eu estou pronta, eu amo o Aurélio, nós queremos ter um filho. Me ajuda, ora por mim. Eu pedi para ela. Minha avó, ela é bem religiosa, ela vai na igreja e tudo mais. Eu sei que ela ora sempre por nós. Então eu pedi para ela já trabalhar no pensamento, na oração, para me enviar energias para me ajudar a engravidar. Falei com a minha tia também, ela é muito próxima. Hoje ela é madrinha da Antônia. Falei que eu queria engravidar, pedi para ela me enviar energias. Então, quanto mais você se conecta com as mulheres da sua família, essa energia feminina unida tem muita força, muita potência. Outra coisa essencial é trabalhar na sua feminilidade. Eu era muito moleque. Sabe, menina moleque? Eu me vestia tênis, roupa de academia, moletom, camiseta larga, boné. Eu era muito moleca e quando você se sente o moleque não engravida. O moleque não faz filho. Ou seja, quando a sua energia está mais masculina do que feminina, você também não vai ter o fluxo liberado para gerar um bebê. Então, invista na sua feminilidade nesse momento, para que você se enxergue como uma mulher, assim, muito mulher. Agora você tem que desbalancear para o outro lado. Se você é mais uma mulher masculina, uma mulher moleque, tem que desbalancear para ser uma mulher bem feminina. Então, tudo o que você puder fazer, que vai te fazer sentir mais mulher, você faça. Eu comprei várias saias, eu comprei vestidos, eu comprei salto alto,
Eu comecei a passar mais maquiagens, coisa que eu não fazia antes. Eu comecei a dançar, movimentos fluidos, ondulatórios, quadril, mexer o quadril é muito importante, mexer o quadril, rebolar mesmo. Mexer o quadril é uma coisa que desbloqueia muito o fluxo. Então, tudo que você puder, usar a cor rosa, né? O rosa é muito feminino, estampas com flores, colocar flores pela casa, tudo que você puder, sabe? Fazer para trazer essa essência feminina vai ser essencial para o processo de conseguir engravidar. Outra coisa essencial é conhecer o seu ciclo, porque nós temos uma janela muito pequena de fertilidade a cada mês. São poucos dias. São poucos dias, 2, 3, no máximo 5, eu acho, que você está fértil em um mês. O nosso ciclo menstrual, a cada mês, ele tem 4 fases. Ele tem a fase da pré-menstruação, né? Antes da menstruação, a famosa TPM. Tem a menstruação, que é quando nós estamos sangrando, e o sangramento significa que você não está grávida naquele mês. Né? Significa que os restos ali, restos de tecido da ovulação estão sendo jogados fora, eliminados, porque eles não foram utilizados. Então, menstruar significa não estou grávida. Depois da menstruação vem a pré-ovulação, que é o corpo se preparando de novo para entrar na fertilidade, para daí então ter o período de ovulação, que é quando você está fértil, quando o seu corpo está pronto para receber lá o esperma do homem. E cada ciclo desse vai durar mais ou menos 7 dias. Para dar 7, 14, 21, 28. Né? Vai dar 28 dias. Esse é o padrão de período do ciclo. Mas a questão é que cada mulher é individual. O ciclo nem sempre é contadinho regularmente. E o meu era um totalmente irregular. Então, às vezes, os meus períodos duravam 5 dias, às vezes 6, às vezes 7, às vezes 8, às vezes 9. Então, o meu ciclo variava demais. 28 dias, 30, 35, às vezes 15, 18, sabe? Cada mês era diferente do outro. Então, desse jeito, eu nunca ia saber quando eu estava fértil. E se você não sabe quando você está fértil, você dificilmente vai conseguir engravidar. Porque é só naquele momento que vai ser possível a fecundação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu ciclo menstrual, estudar como ele funciona mais aprofundado e ter um diário menstrual. Você precisa começar a anotar cada dia. Hoje é o dia 1. O dia 1 é o dia que você menstrua. A menstruação é o que começa o ciclo. Então você tem que anotar. Comecei a menstruar hoje, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Parei de sangrar. Então agora eu estou entrando na pré-ovulação. E anotar como você se sente em cada dia. O seu humor, a sua pele. Porque quando nós estamos ovulando, quando nós estamos férteis, nós nos sentimos muito diferente. Só que é uma percepção muito sutil que você deve ter para conseguir identificar. E quando você começa a anotar como está se sentindo em cada dia, cada dia do seu ciclo menstrual, você vai começando a perceber que, poxa, se você acorda do nada muito estressada ou com vontade de açúcar, isso geralmente indica que é a pré-menstruação, a TPM. Já na ovulação, você se sente muito mais bonita, muito mais brilhante, a pele bonita, cabelo bonito. Por quê? Porque nós estamos querendo ser mais atraentes, né, para atrair o nosso parceiro e ele nos fazer engravidar. E isso é individual, tá? Não tem regra não, cada pessoa é de um jeito. Então é preciso que você tenha o seu diário do ciclo menstrual, para que você anote, para que você consiga acompanhar. Tem aplicativos que fazem isso também, mas eu usava diário, porque meu ciclo era muito irregular. Então eu tinha que usar o meu diário para conseguir eu mesma identificar as minhas fases. E uma coisa muito importante que te aproxima do seu ciclo é plantar a lua. Para quem não conhece o que é plantar a lua, lua é o nome do seu sangue, é o nome espiritual, o nome mais bonito para o seu sangue. Seu sangue, na menstruação, é a sua lua, chamado de a sua lua. Porque as fases da lua são muito semelhantes às fases do ciclo menstrual da mulher. Por isso que é tão falado na espiritualidade que as mulheres carregam a energia da lua, porque nós somos igualzinho à lua, nós somos cíclicas como a lua, nós somos lunares. Então,
Plantar a lua é você coletar o seu sangue de alguma forma. Você pode usar absorvente de pano e depois guardar o sangue em algum lugar. Você pode usar o coletor menstrual, e aí o sangue já fica num copinho, você só tira e guarda o sangue. E quando você coleta esse sangue, você vai plantar mesmo em algum lugar. Você vai numa natureza, vai numa terra, vai jogar o sangue na terra. Isso é plantar a lua. Porque quando você tem nojo do seu sangue, porque é muito comum, né? As mulheres, eu odeio menstruar. Menstruar é muito chato, é nojento, é fedido. Mas isso tá errado porque isso bloqueia a sua energia feminina. E quando você quer engravidar, pelo contrário, você quer exaltar a sua energia feminina, você quer estimular a sua potência feminina, você quer acordar e amar ser mulher. Cada vez que você acorda e fala, ai, que saco menstruar. Ai, se eu fosse homem seria muito mais fácil. Como é difícil ser mulher. Ai, TPM é horrível. Você está abaixando, né, a sua energia, a sua potência feminina. E quando queremos engravidar, nós queremos elevar, exaltar essa potência. Então, por isso que plantar a lua ajuda muito, porque você começa a ter contato com o seu sangue. E você começa a amar aquele sangue. Porque o seu sangue indica a sua potência. Poxa, como que um ser humano perde tanto sangue todo mês e continua firme e forte? Não se afeta. Como que um ser humano passa por 4 ciclos totalmente diferentes um do outro a cada mês, variação de humor, e continua sobrevivendo firme e forte? As mulheres têm muita potência, potência de gerar vida. Gerar uma vida é uma coisa tão mágica, eu nunca me acostumo. Eu até hoje não consigo olhar para a Antônia e não pensar, meu Deus, ela não existia. Isso aqui não existia. Eu criei um ser humano do zero dentro de mim. Foram 2 sementinhas. Foram duas substâncias que formaram uma semente e isso foi crescendo e virou um ser humano com consciência. Um ser humano que tem o poder de mudar o mundo e de formar outros seres humanos. Isso é louco demais, isso é mágico demais. A gente é criador. A gente cria seres humanos. Uma mulher é uma potência grande demais para você acordar e reclamar de ser mulher. Então, nesse momento de tentante, reclamar de ser mulher é proibido. Você deve agradecer por ser mulher, sabe? Amar, o amor próprio tem que estar muito grande aqui. Ai, ai, eu amo ser mulher. Então, planta a lua, diário, a feminilidade. E aí é claro que uma rotina saudável é essencial, né? Porque, como eu falei antes, o nosso corpo, se ele está doente, se ele não está saudável, ele não vai usar a energia para se reproduzir. Ele vai pegar a energia dele para se curar. Para curar o que está doente. Para arrumar o que está errado. Então é essencial que você esteja com a melhor saúde do mundo. Porque aí você vai ter energia extra para que esse corpo que está tão saudável trabalhe para se reproduzir. Porque é assim que funciona a natureza. Aquilo que é fraco, a natureza tende a eliminar. Aquilo que é forte, que é saudável, a natureza tende a multiplicar, a reproduzir. Então, o que são hábitos saudáveis, né? Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas algumas coisas são comuns a todos nós. Né? A questão de peso, nem muito abaixo, nem muito acima. A questão de tomar água, de estar hidratado. A questão de dormir bem, ali 7, 8 horas de sono por noite. A questão de praticar algum exercício físico é essencial. A alimentação, né? Evitar industrializados, evitar comidas que vêm em embalagens, né? Evitar comidas processadas, né? Comer mais alimentos naturais, cozinhar sua própria comida, alimentos feitos na hora. Tudo isso é muito mais saudável. Uma boa rotina de sono, de acordar cedo, dormir cedo, evitar qualquer droga, qualquer tóxico. Café, pouquinho café, diminuir o café, Coca-Cola, nem pensar. Qualquer tipo de droga, de cigarro, de álcool, eliminar. E isso é tanto você quanto o parceiro. Diminuir ao máximo ou eliminar. Até porque você não vai querer gerar uma vida nesse ambiente. Né? Porque às vezes acontece.
Mesmo quando você está utilizando essas substâncias tóxicas, às vezes acontece de engravidar. Mas você não vai querer que o seu ser humano nasça, se desenvolva, cresça de um ambiente tão sujo. Né? Então é melhor você, se você está querendo engravidar, começa por aí. Se você quer mesmo, se você quer o suficiente, é uma questão de se limpar, de ser um ambiente limpo e saudável para que isso aconteça. E além de tudo que eu falei, tem uma parte muito importante que eu fiz também, que foi um cuidado com os produtos de beleza que a gente usa. Eu lembro que nessa época eu eliminei. Eu joguei fora tudo que eu tinha de perfume, de shampoo e condicionador, de creme hidratante. Eu joguei fora tudo. Porque eu aprendi que esses produtos carregam muitas substâncias tóxicas. Hoje em dia eu já uso de novo. Eu já voltei a usar. Mas naquela época em que eu queria me purificar completamente, eu eliminei. Então eu troquei tudo que era de hidratação, tudo que era de creme hidratante para a pele e para o cabelo, eu troquei por óleo de coco. Óleo de coco é o melhor hidratante do universo. Até hoje eu mantenho esse hábito. Não voltei a comprar creme, nem condicionador, nem nada. Se eu quero hidratar a pele e cabelo, todo dia eu passo óleo de coco. O desodorante também é muito, muito tóxico para nós. Naquela época eu eliminei o desodorante. Spray, nem pensar. Eu usava uma mistura de óleo essencial. Era leite de magnésia, um pouquinho de leite de magnésia, um pouquinho de água e um pouquinho de óleo essencial. E aí pode ser no aroma que você quiser. Lavanda, capim-limão. Geralmente funciona bem esses dois aí. Eu gostava muito de lavanda e de capim-limão. Você faz uma misturinha, você compra uma embalagem. Eu usava uma embalagem de sprayzinho, assim. Nada daqueles aerosol. Aerosol é muito, muito tóxico. É uma embalagem de sprayzinho, de borrifar, assim, né? Aí eu fazia a misturinha lá e usava de desodorante. Muito bom. Hoje eu não uso mais porque dá muito trabalho fazer misturinha toda hora, que dura pouco, né? Mas eu usei muito nessa época. Shampoo também, eu fazia uma mistura de óleo essencial, que eu não lembro agora, mas eu não usei mais. Perfume eu não parei de usar, eu troquei tudo por óleo essencial, porque é muito mais saudável, muito mais natural. E hoje em dia eu tenho mais consciência do quanto é muito tóxico a gente se encher de produtos de beleza de todo dia, toda hora, sabe? Isso vai acumulando as substâncias tóxicas dentro de nós. Então é importante fazer uma purificação, assim, um detox. Especialmente se você quer gerar uma vida. Falta falar duas coisas, tá? Duas que eu não citei ainda. Que é a questão espiritual. Primeiro, porque, como eu falei, eu pedia muitas vezes para o universo para não me deixar engravidar. Porque eu tinha uma vida sexual ativa, né? Tinha lá uns namorados e eu tinha muito medo que isso acontecesse, mesmo com proteção. Então eu pedia, assim, quase todos os dias para não me deixar engravidar. Eu pedia demais, com muita força. Eu pedia muito, qualquer coisa menos isso, tudo menos isso. Eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. Então, quando eu mudei de ideia e eu comecei a querer, eu tive muita culpa, muito medo, uma consciência muito pesada. Porque eu pensei, nossa, eu pedi tanto, foram 25 anos praticamente, pedindo para não engravidar. E agora eu mudei de ideia do nada e quero que aconteça rápido. Então, o que eu fiz foi me conectar demais com a espiritualidade nesse momento. Fazer orações reversas. Né? Eu fazia oração pedindo perdão por todas as vezes em que eu pedi para não engravidar. Eu pedia perdão por cada dia que eu rejeitei ser mãe. Eu pedia muito perdão, pedia muito perdão. E eu fazia meditação, abençoando meu útero. Todo dia eu sentava, colocava as mãos sobre a parte de baixo da barriga, aqui onde fica o útero. Ficava mentalizando energias positivas para o meu útero, abençoando a potência feminina, mentalizando que eu mereço ser mãe, que eu estou pronta. Pedia, conversava com a Antônia, conversava com o espírito. Eu falava assim, serzinho de luz, espírito que está aí ao meu redor, eu estou pronta para ser sua mãe, entra sobre mim, vem para mim, eu vou te gerar, eu vou te carregar. Eu prometo que eu vou te cuidar com amor, sabe? Eu conversava com a Antônia enquanto ela era ainda lá um serzinho de luz, uma alma. Eu chamava ela. Eu falava, vem que eu tô pronta, vem pra mim, que eu tô me cuidando, eu vou cuidar de você, eu prometo te proteger, tô me purificando pra você. Então eu fazia isso diariamente. Essa oração assim, com força mesmo. Eu quero muito ser mãe, eu estou pronta, me perdoa, Deus, por todas as vezes que eu rejeitei, eu quero muito, eu quero muito.
E essa repetição diária faz toda a diferença. Tanto para a espiritualidade mesmo, quanto para a sua mente inconsciente. Porque imagina quantas vezes eu repeti que eu não queria. Para fazer a força reversa, eu tinha que repetir muito o que eu queria. Que eu quero muito, que eu quero muito, quero muito. Entende? Então, essa conexão espiritual, a oração, abençoar o útero, sabe? Colocar as mãos na barriga, ficar emanando energias positivas com as suas mãos, com a sua mente. Isso faz muita diferença. E sempre abençoando o útero, sempre estimulando a potência feminina, E conversar também com o seu filho que está aí ao redor. Já, conversar, chamar. E a última coisa é a questão do ato sexual mesmo. Para quem não conhece Tantra, recomendo que conheça, que talvez estude, pesquise sobre o que é o sexo tântrico, porque nós aqui temos uma visão muito errada do que é o sexo. Muitas vezes o sexo é encarado como algo sujo, como algo impuro, uma coisa errada, um pecado, uma coisa que você faz para aliviar uma vontade da carne. Mas o sexo é um ato muito espiritual. Quando você começa a enxergar o sexo como uma meditação, isso faz toda a diferença. Porque o sexo é a união mais perfeita da energia masculina com a feminina. E isso, o Tantra diz que mesmo que seja em relações homossexuais, sempre vai existir um corpo que vai estar com a energia masculina elevada e o outro corpo com a energia feminina elevada. Então o sexo sempre vai ter essa polaridade e pode alternar também durante o ato. Mas independente de ser homem ou mulher, o sexo é uma união sagrada, perfeita entre as energias masculina e feminina. E quando você encara o sexo como uma meditação, porque é isso que ele é, tudo muda completamente. Porque meditação é uma coisa que você faz sem pressa, primeiro de tudo, né? Então não tem que ter pressa para começar logo, para acabar logo. Não é uma obrigação. Meditação é uma coisa que você, na verdade, desacelera o tempo passa mais devagar. A meditação, ela envolve foco no momento, sem ter muitos pensamentos, muitas emoções atrapalhando. Então, quando você está no ato, o seu único foco é o corpo da pessoa, o seu corpo, aquela sensação. Então, é importante explorar as sensações do nosso corpo. Sabe, o sexo envolve 5 sentidos. Então, explorar o olhar, sabe, passar tempo olhando, contemplando o corpo da pessoa com os olhos, cada parte, sabe, o sexo não é só os órgãos reprodutores. O nosso corpo é uma coisa grande. E as zonas erógenas são muitas. As zonas erógenas vão desde as pontinhas dos dedos, todo o corpo até a sola do pé. Tudo pode ser erótico, tudo pode ser erógeno. Então, usa a visão, usa o olfato, sente o cheiro do seu parceiro. A audição, sabe? Fale coisas, conversem, tenta expressar as suas sensações, fica aquela coisa muda, tenta falar. Usa o que mais? O tato, né? Explora com as suas mãos o corpo da pessoa por inteiro. Não só aquelas partes de sempre. Sabe? Busca partes diferentes. O que mais que falta? Tato, o paladar, né? Usar a língua, usar as mãos. Então, eu não vou entrar profundamente aqui em tudo que o Tantra traz, mas quando você enxerga o sexo como uma meditação, como um ato espiritual, tudo muda. Até porque você não quer gerar uma vida, né, numa situação que você mesmo acha que é uma coisa suja, errada. Ou o que é mais perigoso é quando o casal está tentando engravidar e o sexo vira uma obrigação. Uma coisa que você tem que fazer ali para tentar engravidar. Então, é por isso que é mais difícil ainda ser tentante. Porque eu não contava nada disso pro meu marido. Eu não ficava falando para ele o quanto eu estava orando, pedindo para engravidar, o quanto eu queria. Porque eu sabia que se eu falasse isso para ele, iria gerar uma ansiedade nele, uma pressão, uma obrigação, sabe, de ejacular. E eu sei que essas emoções distraem muito e pesam e tiram toda a naturalidade do momento.
Então, ser tentante é difícil, é solitário. Eu só falava para as mulheres da minha família, porque para mim era essencial que o sexo se mantivesse numa situação de meditação. Então, esses foram os 6 pontos que eu queria tocar para as tentantes, e eu acredito que é muito útil, foi muito útil para mim. E a minha época tentante durou 6 meses. Pelo que eu estudei, e 6 meses era o período ainda normal de um casal tentar ter filhos. Se chegasse a 1 ano e não desse certo, aí sim era hora de buscar ajuda. Entender o que está acontecendo, se tem algum dos dois tem algum problema, ou o que pode ser feito, né, além do método natural. Então durou exatamente 6 meses meu processo, e foi o tempo de eu mudar a minha vida em todos esses sentidos, sabe? Curar tudo que tinha que ser curado, para que eu me sentisse, é isso que é o negócio. Você tem que se sentir capaz. Você tem que se sentir mulher suficiente para gerar vida. E enquanto todo o seu ser, tudo no seu ser, desde corpo, mente, pensamentos, emoções, espiritual, tudo tem que estar sentindo essa potência feminina. Aí você consegue gerar uma vida. A feminilidade, né? O que te torna feminina, caprichar nisso daí. Conhecer o seu ciclo, ter um diário de ciclo, plantar lua, uma rotina saudável de alimentação, de sono, de exercícios, nada de drogas, nada de coisas tóxicas, cuidado com os produtos de beleza, a questão da família, resolver qualquer problema familiar, resolve tudo antes, a questão do sexo tântrico, o sexo é meditação, o sexo é espiritual, uma coisa linda, uma coisa mágica, uma união perfeita, sem pressa, e a questão da espiritualidade. Oração todo dia, meditação abençoando o seu útero. Então, organizando tudo isso, foi o que funcionou para mim. E hoje estou aí com a Antoninha, que está com quase 9 meses já. E eu estou no meu máximo de potência feminina. Porque depois dela... Aí, para falar de depois que o bebê nasce, as mudanças que acontecem, o que é ser mãe, o que significa ser mãe, já teria que ser um outro tipo de vídeo. Mas eu quero finalizar falando que a seguinte frase: o seu maior medo é o seu maior chamado. O seu maior medo é o seu maior chamado. Então eu quero que você preste muita atenção no que é o maior medo da sua vida. Porque se uma coisa é tão importante para você, é tão grande para você, que te gera o maior medo de todos, é porque é uma coisa que você precisa fazer, que você precisa encarar para passar para o próximo nível, para a próxima evolução da sua vida. Eu tinha muito medo de ser mãe. Tudo, desde o processo do parto, processo de engravidar, processo de tudo que envolvia ser mãe, era uma coisa que me arrepiava só de pensar. E era isso que eu precisava fazer para crescer, amadurecer, prosperar, desbloquear a minha vida em todos os sentidos. Então eu não sei o que é o seu maior medo. É preciso que você investigue e que você preste muita atenção. Porque é muito provável que o seu maior medo é o seu maior chamado. É isso, deusas. Espero ter ajudado. Falei com toda a verdade do meu coração para ajudar vocês. Tá? Depois, quem for assistir mais tarde, me falem dúvidas, comentários. Estamos juntas. Ser tentante é um desafio muito grande, mas o processo de cura que isso desperta, que isso traz, vale muito a pena. E para mim, ser mãe foi a coisa mais transformadora da minha vida. Então, até o próximo vídeo, até semana que vem. Obrigada. Tenha um ótimo dia, deusas.